Cada país, ao longo dos anos, desenvolveu sua forma nacional de jogar futebol, ou mais ou menos isso. No Brasil, nos anos 20, tivemos o chamado futebol mulato, que em outro vídeo eu vou explicar melhor para vocês o que é. Essas noções de estilos de jogar futebol que se confundem com uma identidade nacional, permeiam o futebol e a história do futebol em cada país ao longo dos anos. Mas é da Argentina que vamos falar por aqui, do surgimento de La Nuestra e de como as questões de classe foram importantes para explicar, ao longo desse período, dois dos maiores clubes da Argentina e também sul-americanos. Em 1904, o futebol na Argentina já era considerado um esporte nacional. As equipes locais, as equipes argentinas, elas já eram capazes de desafiar as equipes profissionais inglesas. Anos depois, assim, com o tempo, a influência da comunidade britânica no futebol local sobre o jogo argentino, o jogo que se jogava na Argentina, ela foi inevitavelmente, com o tempo, diminuindo. Lembrando que o futebol chegou no que hoje é a Argentina por volta do século XIX, sob forte influência britânica, e se expandiu pelo território argentino por meio da expansão da rede ferroviária. Durante o período de 1920 e 1930, foi construída a narrativa do que o futebol argentino foi libertado da influência britânica, para seguir um caminho, um estilo próprio, um estilo diferenciado de jogar futebol, que ficou conhecido como a La Nuestra, ou o nosso jeitinho, da nossa forma, do nosso jeitinho. No centro do desenvolvimento dessa narrativa estava o jornalista uruguaio Jorge Lorenzo, que escrevia no jornal El Gráfico. Ele tinha um pseudônimo chamado de Borocotó. Em 1928, ele colocou a sua conceituação do que é La Nuestra. É lógico que, com o passar dos anos, toda a influência anglo-saxônica tinha desaparecido, dando lugar ao espírito menos fleumático e mais inquieto dos latinos. Inspirados na mesma escola dos britânicos, os latinos logo modificaram a ciência do jogo e fizeram o seu próprio, que hoje é amplamente reconhecido. O futebol rioplatense, ao contrário, não sacrifica inteiramente a ação pessoal e utiliza mais os dribles e o esforço pessoal generoso, tanto no ataque quanto na defesa, sendo por isso o futebol mais ágil e atrativo. Isso é somente um pedaço do que eu peguei, do que ele conceitua, do que ele fala, o que seja a La Nuestra. No centro de La Nuestra, dessa forma de jogar argentina, estava o quê? A espontaneidade, a capacidade de usar habilidades individuais, que era resultante de jogadores que não foram formalmente treinados como jogar. Esses garotos, esses jovens argentinos que formaram o que seria chamado de La Nuestra, eram meninos da classe trabalhadora, que supostamente foram os inovadores de um novo estilo de jogo, que era diferenciado, militava rumo ao controle da bola, em superfícies que eram mais difíceis dela ser dominada, né? E usavam por isso a astúcia nativa para enganar os adversários em situações do X1, o mano a mano. Enquanto isso, o potreiro ou campo improvisado em terreno baldio era o espaço que esses garotos aperfeiçoavam essas habilidades, e esse espaço potreiro foi sagrado para o desenvolvimento do mito de La Nuestra. Para os estudiosos argentinos, como por exemplo o Eduardo Arquette, o Pablo Alabarces, a noção do renascimento do futebol argentino, da sua forma de jogar, ela começa com uma vitória do Racing Club de Avejaneira, o Racing, que venceu a Liga de 1913, o campeonato de 1913, e foi o primeiro clube não britânico a vencer um campeonato formal na Argentina. Alguns pesquisadores aí, eles defendem que esse nascimento mítico do futebol jogado aí à maneira argentina, ela exclui pessoas, exclui personagens importantes,
diz que existia ali um caldeirão de classes que se via na Argentina naquele período, que era muito, muito maior, muito mais profundo, muito mais complexo do que um mito, esse mito ou alguns estudos podem indicar. E como River e Boca eles vão entrar nessa história do mito da La Nuestra, do futebol jogado à maneira argentina e tal. Explicado aqui como é o que é La Nuestra, décadas mais tarde, muitos historiadores como o Ariel Scher, o Guillermo Blanco, o Jorge Búcico, eles afirmam que La Nuestra atingiu o seu ápice de execução ali por volta de 1940, um time histórico do River Plate que é conhecido ainda como La Máquina. La Máquina foi uma força do futebol do River Plate durante metade dos anos 40. Entre 1941 e 1947, o time venceu 3 campeonatos argentinos, terminou em segundo 2 vezes e terminou em terceiro 1 vez. O apelido La Máquina foi dado pelo Borocotó, o jornalista do El Gráfico, né? E ele foi formado por nomes históricos do futebol argentino, como o Labruna, Moreno, Pederneira, Lustó. La Máquina não era somente a personificação de um estilo de jogo. Eles também foram inovadores quando absorveram ideias e lições da chamada Escola de Danúbio, né? Quando foram treinados ali por Inge Rischer, no que ficou conhecido ali como futebol circular. A La Máquina, então, era fruto de intercâmbios táticos com outros países. Ela não era fruto apenas de pura individualidade, mas ela tinha um coletivo forte, ela tinha ideias inovadoras. Enquanto o River de La Máquina, a La Máquina, ele era decantado em verso e prosa, outro clube na época era tão vencedor quanto. O Boca, apesar de ter vencido 3 campeonatos nacionais, o de 40, 43 e 44, ele foi tratado pela imprensa de modo diferente. Notadamente, o Boca era retratado na imprensa argentina de uma forma aí menos valorosa, menos atraente. Mas e por que isso daí aconteceu? Porque a gente pode explicar isso daí com a simples diferenciação de classes. Apesar de ambos os clubes serem originários do mesmo bairro humilde de La Boca, a partir da década de 20, o River migra para outros bairros da classe média de Buenos Aires, chamado de Recoleta e depois Núñez, para onde está até hoje, em busca de um novo local para um novo estádio e aumentar a sua base de fãs, né, de associados. Essa mobilidade social combinada a um clube que esbanjava a grana para trazer jogadores nos primeiros anos do profissionalismo, rendeu o apelido que até hoje é conhecido do River Plate, né, que é os Milionários. Enquanto isso, a identidade do Boca apresentava um time do trabalho duro, uma equipe forte, uma equipe endurecida, corajosa, de espírito coletivo, mas uma equipe apenas do trabalho duro. Essa identidade, ela era reflexo também, era reflexo de como a torcida do Boca era vista pelos jornais da época. Com uma base formada na classe trabalhadora, não apenas em La Boca, mas em toda a Argentina, o Boca acabou se transformando como uma equipe do povo. Então a gente tinha o Boca visto pelo estereótipo de um futebol operário e conhecido pela garra e não pelo seu jogo atraente. Então, era um contraste gigante da forma como o River era tratado, como a equipe da técnica refinada. Como destaca aí o pesquisador, o Marco Orton, é um pesquisador da qual eu tirei muito da pesquisa que ele fez sobre o futebol argentino, embora aí o Boca fosse o exemplo de um profissionalismo combinando aí trabalho em equipe, habilidade individual, o jogo do River foi considerado pela mídia como uma representação mais fiel da identidade futebolística da Argentina. Com a máquina do River sendo aí a personificação de La Nuestra, isso fez com que o clube, essa equipe do River ficasse no imaginário do público. E essa equipe desse mesmo período do Boca, que foi tão vencedor quanto, não ficasse muito ao longo dos anos no imaginário do público argentino. As diferenças de classes refletem nas diferenças dos jornalistas, que geralmente ali eram da classe média e postulavam La Máquina como arquétipo esteticamente agradável do futebol argentino.
enquanto ao mesmo tempo condenavam o Boca com pequenos elogios como sendo o trabalhador time do povo. O que isso mostra? Isso mostra uma desconexão entre as classes populares que consumiam futebol nas arquibancadas todos os domingos e aquelas pessoas, aquela classe que ditava a narrativa que definia à época a identidade futebolística da Argentina. A La Nuestra, ela foi hegemônica na representação do futebol argentino até ali o desastre da Suécia, quando a Argentina foi goleada por 6-1 para até então Tchecoslováquia na Copa de 1958. Na época, isso gerou muitos debates sobre uma modernização do futebol argentino, e isso resultou em um futebol que teve que adotar novas ideias de preparação física, novas ideias de organização tática, ao invés de continuar focando na pura habilidade, na imensa habilidade de seus jogadores com a La Nuestra. Com a falta de organização que é habitual do futebol argentino, até hoje é dessa maneira, essa dicotomia, essa rusga, essa briga dos modernistas que queriam novas formas de pensar o jogo, e os tradicionalistas ainda inculcados ali com a ideia, o mito de La Nuestra, eles acabaram os dois sendo chutados para longe com a chegada do chamado anti-futebol. Trouxe vitórias para as equipes argentinas na Copa Libertadores. A La Nuestra, como um mito do surgimento do futebol argentino, ela sempre teima em voltar. Anteriormente ocorreu com a chegada do César Luiz Menotti com a Copa de 1978, mas esse aí já é assunto para outro vídeo. Agora, é muito interessante como essa dicotomia da forma como Boca, que era tão vencedor quanto aquele River nos anos 40, a forma como eles eram retratados e como o River personalizou como arquétipo do mito de La Nuestra, da forma perfeita de como o futebol argentino pode transcender. É interessante que a questão de classe consegue explicar muito de como foram vistos os dois clubes naquele período, mesmo sendo os dois muito vencedores durante aquela década de 1940. Pessoal, é isso daí. Se você gostou, deixa o like, prestigia o trabalho e até o próximo vídeo. Valeu!